Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, que de segunda a sexta-feira sintonizam aqui o programa Lux Esotérica, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, um oferecimento dos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual, que eu coordeno, ouvintes, desde 1996 até os dias de hoje, e a Rádio Esotérica FM desde o ano de 2006, e o programa Lux Esotérica desde o ano de 2009, desde 9 de setembro de 2009. Estamos aqui, ouvintes, de segunda a sexta-feira, levando temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. Saudando a todos com o espírito de boa vontade, o espírito, ouvintes, de liberdade de pensamento, de investigação, trazendo sempre que possível todas aquelas informações e inspirações que possam nos levar a um contato mais profundo com a filosofia esotérica do Oriente e com os seus verdadeiros emanadores, que são os mestres da grande fraternidade, da compaixão e da sabedoria, que constituem em seu conjunto uma muralha que impede que as forças das trevas predominem sobre esse planeta. Então, ouvintes, com muita satisfação nós levamos esse trabalho e daremos prosseguimento nesta noite a mais um dia de estudos dos temas do livro A Voz do Silêncio, de Helena Petrovna Blavatsky. É uma satisfação nós estarmos aqui trabalhando com vocês esse material e enviando uma saudação muito especial a todos aqueles que fazem parte do nosso grupo da Levir no Facebook. Procurem, ouvintes, Levir lá no Facebook. Vocês vão encontrar o nosso grupo, que diariamente tem frases, inspirações, links de coisas muito interessantes. Mais de 7.000 amigos já participam conosco desse grupo. E a loja esotérica virtual, ouvintes, está sempre procurando trazer coisas interessantes para vocês, aqueles que estão nos apoiando nesta fase do trabalho da loja esotérica virtual, além do mapa numerológico, ouvintes, que sempre foi o brinde que nós trouxemos para aqueles que se associam. Agora nós estamos trazendo também o mapa astrológico totalmente interpretado, ouvintes, com cerca de 30 páginas, um mapa muito completo que, depois de muitos anos, agora nós temos oportunidade de oferecer para vocês, ouvintes. Tudo isso acessando www.levir.com.br. Se associem, ouvintes, com uma quantia muito pequena, vocês estarão nos auxiliando a manter a Esotérica FM e a Levir no ar, trazendo esses temas tão interessantes, como A Voz do Silêncio, que é o objeto do nosso estudo nesses dias, ouvintes. Esta obra inspiradora, que segundo Blavatsky foi transcrita dos preceitos áureos que ela aprendeu com seus instrutores no Tibete, e que nós do Ocidente temos o privilégio de ter esta inspiração provinda dela, que recebeu em primeira mão dos Mahatmas essas instruções. Hoje em dia, a região do Tibete já não é mais um estado livre, pertence à China, e havia inclusive uma grande profecia de que
a tradição interna do Tibete só permaneceria ativa enquanto ele permanecesse um país livre. E infelizmente o Tibete foi anexado pela China, e hoje, ouvintes, o budismo tibetano, o budismo em geral, principalmente com a forçosa fuga, né, do Dalai Lama do Tibete, que foi recepcionado na Índia justamente pelos teósofos da tradição de Blavatsky, o budismo vai se espalhando pelo mundo, e o que nós temos informações é que esta corrente energética de sabedoria que Blavatsky recebeu dos seus dois grandes instrutores, o mestre Moria e o mestre Kuthumi, que se diziam budistas, e o mestre Kuthumi era um sacerdote dentro de um mosteiro budista, e também da tradição Sikh na Índia, no norte da Índia, pois o Mahatma Moria era um Maharaja, né, um grande monarca da região norte da Índia, do Rajput, e toda aquela região que hoje em dia infelizmente está dividida em dois países, mas que antigamente havia uma grande unidade. E o coronel Olcott, que foi também um grande defensor do budismo, diz nas suas memórias, nas folhas de um velho diário, né, na Old Diary Leaves, em 6 volumes, que a primeira vez que ele encontrou com o mestre Kuthumi foi justamente no templo dourado da cidade de Dharamsala, onde ele pôde encontrar face a face o mestre. E, ouvintes, isso hoje em dia as pessoas praticamente não acreditam que seja possível encontrar com o mestre. Mas quando nós temos acesso a esse tipo de literatura, como é A Voz do Silêncio, na verdade nós encontramos com o pensamento dos Mahatmas. E nós sabemos que dentro da grande lei oculta da unidade da vida, ao entrar em contato com a arte, com a literatura, com os pensamentos de uma pessoa, nós nos ligamos a esta pessoa, e por intermédio de Blavatsky nós nos ligamos aos grandes Mahatmas, os seres libertos, que com grande compaixão, ouvintes, fizeram todo esse trabalho de trazer ao mundo uma vez mais a teosofia, e a sabedoria divina está expressa muito fortemente em A Voz do Silêncio. Praticamente uma das últimas obras de Blavatsky foram justamente A Voz do Silêncio e A Chave para a Teosofia, que nós já estudamos aqui também no programa Lux Esotérico. E no dia de ontem nós paramos justamente na questão das salas que o discípulo tem que trilhar: a sala da ignorância, a sala da instrução e a sala da sabedoria, mas que seria necessário, ouvintes, deixar o mundo da ilusão para trás para poder, ouvintes, visitar as regiões profundas da consciência, onde apenas ali pode ser ouvida a voz do silêncio. Então a última frase, né, as últimas frases que nós lemos ontem, para nós darmos continuidade no dia de hoje, foram as seguintes:
Esta luz brilha na joia do grande enganador, que é Mara, a deusa da ilusão. Enfeitiça os sentidos, cega o espírito e deixa o descuidado, naufragado e sozinho. A borboleta atraída para a chama da tua lâmpada noturna está condenada a ficar morta no azeite. A alma incauta, que não pode defrontar-se com o demônio escarninho da ilusão, voltará ao mundo escrava de Mara. Esta frase, ouvintes, é, como sempre, uma advertência para o discípulo não se apegar com as coisas do mundo, desse mundo e também as coisas do outro mundo, ouvintes. Falamos ontem sobre o plano astral, que sempre é objeto de comentários aqui no nosso programa Lux Esotérica. Aqueles que ainda não têm a experiência de viver, ouvintes, conscientemente no mundo astral, e uma das coisas que acontece na vida do verdadeiro espiritualista, do verdadeiro ocultista, do verdadeiro iniciado, é que ele começa a ter experiências conscientes no mundo astral. E ali, ouvintes, naquele outro mundo, se encontram ilusões, se encontram coisas a se apegar muito intensas, porque, além de tudo, ouvintes, o plano astral é o mundo das emoções, dos sentimentos. E essas emoções, esses sentimentos no mundo astral têm um poder 100 vezes maior do que as emoções que nós sentimos aqui no plano material. Então é sempre a advertência, ouvintes, não só para as chamadas projeções astrais, né, que podem acontecer na vida de todos nós, né, mas os verdadeiros ocultistas têm a vida astral muito ativa e passam a ter a continuidade de consciência, né, ou seja, ao se deitar, a pessoa não mais dorme inconsciente. Na verdade, você deixa o seu corpo astral lá deitado e passa a viver o resto daquele período de descanso conscientemente no mundo astral. Mas o mundo astral, além de ter essa característica de ter emoções muito fortes, é um mundo muito plástico, ou seja, ao você pensar, né, em alguma coisa, em você desejar alguma coisa, as formas daquele objeto, daquele desejo começam a se plasmar na sua frente. E os habitantes do mundo astral, com o tempo, vão se aperfeiçoando na projeção dessas formas. Daí, então, ouvintes, que esse mundo astral que está aqui muito perto de nós, que nós só não o vemos porque os nossos chakras estão embotados. No passado haviam muito mais pessoas que viam o mundo astral, mas com a evolução da mente, da consciência, tem diminuído muito o número de clarividentes. Só na próxima civilização, na raça que será intuitiva, é que surgirá um número maior de clarividentes que irão, ouvintes, constatar muito claramente essa situação. Então, os perigos da ilusão, ouvintes, não são apenas aqui da matéria, são também do mundo astral que está à nossa volta. Mas então vamos prosseguir no texto, que diz o seguinte: olha as hostes das almas, vê como elas pairam sobre o mar tempestuoso da vida humana, e como, exaustas, sangrando, de asas quebradas, caem uma após outra
nas ondas encapeladas, batidas pelos ventos ferozes, perseguidas pelos vendavais, são arrastadas para os sorvedouros e somem-se pelo primeiro grande vértice que encontram. Se, passando pela sala da sabedoria, queres chegar ao vale da felicidade, fecha, ó discípulo, os teus sentidos à grande e cruel heresia da separação que te afasta dos outros. Ouvintes, realmente uma grande indicação que a Voz do Silêncio, esse texto maravilhoso, nos dá, porque realmente mesmo as pessoas que têm um certo desenvolvimento caem muitas vezes nas tentações não só do físico como do astral, e essa figura de linguagem das almas, né, pairando sobre o mar tempestuoso da vida humana é realmente muito descritiva do que acontece, porque a parte inferior da nossa alma, ouvintes, se encontra no mundo mental, o mundo mental abstrato. Mas desse mundo abstrato é que nós geramos a nossa mente concreta. Então a mente reflexiva, a mente que tem memória, que retém imagens, que é o chamado inconsciente da psicologia, né, na sua maior parte, ele é filho direto da nossa alma. Só que a nossa mente concreta, ouvintes, quando ela se une às emoções, e as emoções são descritas no simbolismo como as águas, como o mar, os rios, porque é da natureza fluida, inconstante, com formas que estão sempre se modificando. Então, quando a mente se envolve com as emoções, que são alimentadas pelas sensações físicas, gera-se, ouvintes, aquela relação que os orientais, os hindus chamam de kama manas, né? Kama das sensações, dos desejos, e manas, a mente. Quando a mente está entretecida, está envolvida com sensações, ela não pode, ouvintes, atingir a pureza do ser espiritual. Por isso é que todos os instrutores pedem que haja uma simplificação na vida do discípulo, que ele passe a abandonar os apegos, as extravagâncias, os vícios, não porque o indivíduo, não porque aqueles objetos ou aquelas substâncias sejam más, mas o apego, ouvintes, que aquela experiência repetida do vício, da sensação de prazer, de repetir aquelas sensações, isso, ouvintes, embota a mente para as coisas superiores. Para ir para o mundo superior é necessário a paralisação da personalidade. Quando você observa uma pessoa meditando, ouvintes, o que você vê, na verdade, é uma pessoa que está simplesmente, calmamente estática, né? Não há movimentos físicos, os movimentos também emocionais. Aqueles que têm clarividência podem ver que as emoções também se apaziguam, porque em volta do ser humano há uma atmosfera de cores que são as emoções e os pensamentos que a pessoa tem. E diariamente, ouvintes, segundo nos dizem os yogis, o ser humano tem cerca de 30.000 pensamentos diariamente, na forma de imagens, na forma de frases, da repetição de pensamentos que ficam recorrendo na cabeça da pessoa, de
músicas e tudo mais. Se a pessoa pegasse um contador e fosse clicando cada vez que ela diz uma frase para si mesmo, quando ela pense numa imagem, em outra, tudo isso, ouvintes, darão 30 mil pensamentos no único dia. Então, se, ouvintes, tudo no universo é energia, vocês podem imaginar o que é uma aura de uma pessoa com tantos pensamentos, com tantos sentimentos. É uma verdadeira tempestade, né? É exatamente o que diz aqui a voz do silêncio. Batidas pelos ventos ferozes, perseguidas pelos vendavais, são arrastadas para os sorvedouros e somem-se pelo primeiro grande vértice que encontram. É essa a situação da alma, ouvintes, que fica presa à sua mente, que é uma projeção direta da alma, fica presa na matéria. Na matéria e nas sensações, nas emoções. Para, ouvintes, ir mais fundo, é preciso que aquelas águas das emoções se tornem um lago totalmente não movimentado, um lago pristino, um lago imóvel, que seja um verdadeiro espelho daquilo que está dentro de nós, ouvintes. Só quando o indivíduo obtém essa sensação, ouvintes, de não estar em movimento, é que pode surgir as condições, o verdadeiro ambiente para que a voz do silêncio possa realmente atuar na vida da pessoa. E prossegue então o texto da voz do silêncio, que diz: aquilo que em ti é de origem divina não se separe, engolfando-se no mar de Maia ou da ilusão do Pai universal, a alma, mas que o poder de fogo se retire para a câmara interior, a câmara do coração e o domicílio da mãe do mundo. Então, do coração, esse poder subirá até a sexta região, a região média, ao lugar entre os teus olhos, quando se toma a respiração da alma única, a voz que enche tudo, a voz do seu mestre. Aí, ouvintes, há realmente há indicações bem técnicas, né? Porque o fogo que é mencionado aqui, o poder do fogo, é o terceiro aspecto da divindade, ouvintes, o Espírito Santo, a Kundalini, né? A serpente enrolada na base da nossa coluna, que se alimenta dioturnamente das energias que vêm do centro da Terra, pois a nossa Mãe Terra é, ouvintes, por assim dizer também, um segundo Sol, um Sol que está dentro do nosso planeta na forma daquele metal derretido, incandescente, que gera o campo eletromagnético da nossa Terra, que nos protege dos raios cósmicos que vêm de todas as direções, principalmente do Sol. Mas essa energia, ouvintes, do centro da Terra também tem um aspecto criador, regenerador, e é responsável, ouvintes, por todos aqueles impulsos básicos que o ser humano tem de autopreservação, de reprodução, de buscar o alimento, de buscar o sexo, de buscar a satisfação dos prazeres do corpo. Tudo isso é importante para que a nossa existência material continue, ouvintes, nesse planeta. Mas para o espiritualista que vai, ouvintes, atingindo esse poder superior, já não mais, ouvintes, essa energia deve funcionar
dessa maneira. O indivíduo que medita, ele vai fazer funcionar essa energia de uma forma diferente. A energia de Kundalini, quando o indivíduo não está gastando essa energia com as atividades dos chakras inferiores, e quando o indivíduo realmente tem atividades intelectuais, a meditação ou a criatividade superior dos estudos, das artes e da metafísica, da reflexão, ouvintes, e principalmente o serviço desinteressado pelo próximo, aquela caridade verdadeira, ouvintes, de trabalhar desinteressadamente pelo nosso semelhante, a energia de Kundalini vem para o coração. É por isso que aqui se menciona a câmara interior, a câmara do coração, que é por onde a energia do Kundalini, ouvintes, deve ser despertada. É o primeiro chakra que deve ser despertado e é também, ouvintes, o ponto onde se encontra a nossa chispa divina. É ali, ouvintes, que é necessário que haja a energização para que aconteça o que diz aqui a voz do silêncio. Então, do coração, esse poder subirá até a sexta região, que é a região da cabeça, o sexto chakra, o chakra ágina, né? Ao lugar entre os teus olhos, quando se toma a respiração da alma única, a voz que enche tudo, a voz do seu mestre. Porque então, ouvintes, com essa energia energizando o coração, vai haver um movimento para que a consciência do cérebro, o coração é como se fosse o sol, e o nosso cérebro, ouvintes, até por ser aquela massa cinzenta, assim como a lua, não por acaso, ouvintes, é cinza, mas o nosso cérebro é, como a lua, um refletor, é um espelho do que irradia do nosso coração. Mas nós sabemos que o cérebro é o núcleo, é o centro do sistema nervoso central, e despertando o chakra de entre os olhos e o chakra do alto da cabeça, começa então, ouvintes, pelo chakra coronário, que é o chakra universal, o chakra cósmico, começa a se manifestar então, ouvintes, a voz do silêncio, a voz da alma que começa a falar dentro da cabeça do indivíduo. E quando o indivíduo atinge a calma, ouvintes, e essa energização que preconiza a voz do silêncio, aí, ouvintes, começa a se abrir os portais verdadeiros para a conexão com o ser interno. Mas nós vamos continuar, ouvintes, falando disso no nosso segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo a audiência de todos vocês que estão ao vivo aqui conosco. Vamos chamar aquele intervalinho, vai ficar uma vez mais aquele convite. Precisamos do apoio de vocês para que essa mensagem, ouvintes, da voz do silêncio, da sabedoria divina, possa estar sempre firme e forte aqui na Esotérica FM, de segunda a sexta-feira, e também aí nos canais da Levir, do YouTube, aonde as pessoas que estão buscando possam encontrar esta sabedoria. Vamos ao intervalo, ouvintes, e voltaremos já. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você
Caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar, seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo muitíssimo a sua audiência ao nosso programa ao vivo aqui pela Rádio Esotérica FM ou nos nossos canais da página da Levir, aqui na própria página da rádio, em www.esoterica.fm e também no nosso canal do YouTube. Agradecemos muitíssimo essa sua presença aqui, ouvintes, para acompanhar os estudos de A Voz do Silêncio, esse livrinho que nós recomendamos muito para vocês, ouvintes. Está disponível online, né? O texto está lá à disposição de vocês, já há mais de um século que foi editado, então já está em domínio público, mas vocês podem obter uma cópia impressa, a edição da editora Pensamento, a edição da editora Teosófica, as duas vocês podem adquirir no site da Levir ou onde quer que seja. É muito importante, ouvintes, muito bom ter esse livro em mãos para vocês levarem com vocês, por exemplo, para a fila do banco, né? Principalmente essa edição de bolso da editora Teosófica.
Ao invés de vocês ficarem lá sem terem o que fazer, praguejando, batendo o pé no chão, reclamando do caixa que não dá andamento na fila, mergulhem, ouvintes, nesses momentos cotidianos que às vezes nós nos concentramos para ler um livro como A Voz do Silêncio, que muito nos inspira. Mas prossigamos, ouvintes, nesse estudo interessantíssimo. O texto da Voz do Silêncio vai nos dizer o seguinte: é só então, quando o coração estiver energizado, quando os chakras da cabeça, ouvintes, estiverem receptivos para as ondas da nossa alma, o nosso sistema nervoso começar a responder ao nosso verdadeiro ser interno. É só então que te podes tornar um que anda nos céus, que pisa os ventos por cima das ondas, cujo passo não toca nas águas. Vejam bem que é usada uma linguagem simbólica onde o princípio mental está acima do princípio astral, emocional, né? Antes que ponhas o pé sobre o degrau superior da escada dos sons místicos, tens de ouvir de 7 maneiras a voz do teu Deus interior. Aí realmente entra algo muito interessante, porque o andar nos céus, né, por assim dizer, né, nos textos hindus se diz, ouvintes, que esse andar nos céus relaciona-se com o corpo do yogi, que se torna como que feito de ar, de vento, como uma nuvem de onde nasceram membros, e que depois ele, o yogi, contempla as coisas para além dos mares e das estrelas, ouve e compreende a linguagem dos devas, ou seja, dos anjos, dos deuses, e percebe o que se está passando no espírito. E o Deus interior, ouvintes, que tem 7 maneiras de dizer, 7 vozes, é a individualidade, a vida da alma que está dentro de nós. Então saibam, ouvintes, que aquele que está se aproximando dessas coisas está se transformando, ouvintes, num yogi verdadeiramente. Aquele que deseja a união com o sagrado, com aquilo que transcende a sua personalidade. Personalidade que é essa máscara que nós desenvolvemos a cada vida nossa aqui na Terra. Nós, através da nossa cultura, das influências dos nossos pais, dos nossos amigos, professores, do país em que nós estamos, na religião onde nós nascemos e vivemos, nós criamos uma carapaça, ouvintes, uma máscara que não é o verdadeiro ser. O verdadeiro ser imortal é a nossa alma, para a qual, ouvintes, cada uma das vidas aqui na Terra é como se fosse um sonho tão breve como aqueles que nós temos quando nós estamos dormindo e às vezes acontece um sonho interessante, né? Aqueles sonhos bem compridos, né? Que levam alguns minutos. Para a nossa alma, o que nós estamos vivendo aqui, ouvintes, essa nossa busca pela sobrevivência, os nossos amores, as nossas batalhas, nossas vitórias, nossas derrotas, para a alma, para ela, ouvintes, isso é apenas um sonho de uma noite de verão ou de inverno que está se passando. Nós damos muita importância para isso aqui, ouvintes, mas nós deveríamos nos convencer logo que essa vida nossa aqui não só é passageira, como é uma vida, ouvintes, totalmente
destituída de qualquer permanência. A impermanência é o grande princípio que o Senhor Buda deslindou, ouvintes, para o mundo. Se nós nos apegarmos ao que é impermanente, nós construímos o nosso templo, a nossa casa sobre a areia, e fatalmente ele vai ruir. Então nós deveremos nos ligar, ouvintes, àquilo que é permanente. O que é permanente, ouvintes, é o nosso ser interno, é o nosso caráter, o nosso poder de compreensão, o poder de entender, o poder de fruir a beleza, a sabedoria que chega até a nossa mente, a nossa consciência. Isso vai passar de uma vida para a outra, ouvintes. Se vocês meditarem realmente profundamente sobre isso, vocês vão acabar descobrindo ou se convencendo disso. Mas a voz do silêncio continua. A primeira das vozes do ser interior é como a voz suave do roxinol cantando à sua companheira uma canção de despedida. A segunda vem como o som de um símbolo de prata dos Dhyanis, acordando as estrelas lucilantes. A terceira é como o lamento melodioso de um espírito do oceano, prisioneiro na sua concha. E a este segue-se o canto da vina, aquele instrumento hindu que parece uma cítara, né, mas que serve apenas para acompanhar, né, que fica fazendo aquele barulhinho como se fosse uma harpa muito aguda que fica tocando ao fundo. Todos esses sons, ouvintes, na verdade são maneiras obviamente poéticas, e não é à toa que Fernando Pessoa buscou aqui os melhores adjetivos, né, para dizer que a segunda voz é como um símbolo de prata, né, acordando as estrelas lucilantes. Tudo isso, ouvintes, visa dar uma visão indireta do que pode acontecer quando a alma realmente se interessa pela personalidade e começa a falar com a pessoa, coisa, ouvintes, que não é realmente muito comum. Por incrível que pareça, ouvintes, a nossa alma vive uma vida completamente separada da nossa vida aqui na Terra. Mas segue aqui a voz do silêncio. A quinta voz do eu interno é como o som de uma flauta de bambu. Grita aos teus ouvidos. Muda depois para um clamor de trompa. A última vibra como o rumor surdo de uma nuvem de trovoada. A sétima absorve todos os outros sons. Eles morrem e não tornam a ouvir-se. São estágios, ouvintes, da consciência. Quando está meditando, o indivíduo descobre um universo enorme, as amplitudes da mente. Você está ali sentado tranquilamente, meditando, com as suas emoções praticamente reduzidas a zero. Você fica apenas no mundo mental e vozes as mais diversas começam a surgir, e o indivíduo vai diferenciando essas vozes até que finalmente, ouvintes, após meses, anos de prática, vai surgir a voz insonora. Porque, como nós estávamos dizendo, ouvintes, não é porque nós temos uma alma que essa alma se interessa
por nós. Como nós dissemos, ouvintes, a vida material é como se fosse um sonho para a alma. Nós achamos que somos seres humanos, que temos uma alma, né? Mas a nossa alma, ouvintes, ela sabe que ela é um ser cósmico e que eventualmente ela tem um corpo. E quando a alma ela está ligada a um corpo, ela fica, por assim dizer, com uma certa restrição na sua vida, que é muito mais ampla. É uma vida, ouvintes, indescritível para nós aqui na Terra, porque se já no plano astral, ouvintes, você pensar, você querer, já é realizar, já é obter, vocês imaginem no plano mental o que é viver uma vida no mundo do pensamento puro, aonde pensar uma coisa é estar com essa coisa, aonde você pensar no mestre é você estar com o mestre. Aqueles seres que são devotos, aquelas pessoas que têm uma ligação profunda com determinados instrutores, com determinados mestres, muito tempo antes, ouvintes, que o cérebro aqui embaixo na Terra tenha uma devoção por um Jesus, por um mestre Moria, por um Conde Saint-Germain, um mestre Kuthumi, tenham certeza, ouvintes, que muito tempo antes a alma de vocês já teve essa devoção, e lá no nível da alma, no nível mental abstrato, a alma se une ao mestre e fica realmente, como é o título do livro do Sr. Krishnamurti, aos pés do mestre. Porque a alma, ouvintes, não tem limitações. Aquilo que ela deseja saber, aquilo que ela deseja conhecer, ela obtém instantaneamente. E por incrível que pareça, ouvintes, tudo que ela não tem, tudo que ela não sabe, é exatamente viver nesse mundo que nós estamos aqui. Verdadeiramente nós somos múmias paralíticas da nossa alma, enterrada está ela aqui dentro do nosso corpo, e essas roupas são verdadeiramente a mortalha, ouvintes, que envolve um ser divino que é a nossa alma. E essas casas, esses locais onde nós moramos, esses nossos apartamentos, essas nossas habitações, na verdade são o túmulo, ouvintes, que guarda a coisa mais sagrada que existe, que é o nosso ser espiritual. E para libertá-lo enquanto nós estamos aqui, ouvintes, na Terra, é só meditando, é só buscando as experiências internas. Só aí, ouvintes, é que vai poder acontecer aquela coisa estupenda, ouvintes, que se vocês ainda não obtiveram isso, eu recomendo muito, porque quando a alma fala realmente dentro da nossa cabeça, e que todos os místicos, todos os religiosos, obviamente descrevem essa experiência como se fosse encontrar com Deus, encontrar com um anjo, com um santo do passado, porque você encontra um ser dentro de você muito mais sábio, com uma visão muito mais ampla, encantadora da vida do que nós temos aqui embaixo. E aí vamos para uma parte um pouquinho complicada do texto da Voz do Silêncio, que diz o seguinte: quando os 6 estão mortos e postos aos pés do mestre, então se entrega o aluno, o discípulo, no único, se torna esse único e nele vive. Antes que possas entrar para esse caminho,
tens de destruir o teu corpo lunar e limpar o teu corpo mental, assim como o teu coração. Então, ouvintes, o que é os 6 que são mencionados aqui no começo dessa frase? São os 6 princípios que constituem o homem, né? Do físico até os níveis mais invisíveis. O homem, isto acontece, né? Essa morte, essa transformação, quando a personalidade inferior é destruída e a individualidade íntima se funde e então se perde no 7º aspecto, que é Atman, ou seja, a partícula divina que está dentro de nós mesmos. Porque a nossa chispa divina, ouvintes, projetou aspectos de si mesmo para que pudesse o ser atingir esse nível de diferenciação, de manifestação que é a nossa vida na matéria. Então, recomendo aqui a voz do silêncio. Antes que possas entrar para esse caminho, tens de destruir o teu corpo lunar, que é essa ligação, ouvintes, que existe entre as emoções e o corpo, né? A lua, sempre no simbolismo esotérico, é o caminho corporal, o caminho aonde as energias escrevem diretamente no corpo. E o corpo é totalmente dominado pelas emoções. Quando nós vemos uma pessoa fazendo qualquer coisa, ouvintes, com o corpo, ela age de acordo com as emoções que ela tem dentro de si mesma. Agir é quase sempre manifestar as nossas emoções. E, recomendo a voz do silêncio, temos que limpar o corpo mental, bem como o nosso coração. Porque assim, ouvintes, fazendo, e só assim fazendo é que pode surgir uma consciência mais ampla. E a voz do silêncio, ouvintes, ela tem realmente esse poder quando ela não é apenas um livro nas nossas mãos, quando ela é realmente uma experiência interna, ela é algo renovador, como menciona aqui as próximas frases do livro, que dizem o seguinte: as águas puras da vida eterna, límpidas e cristalinas, não podem misturar-se com as torrentes lamacentas da tempestade de monção. O orvalho do céu brilhando ao primeiro raio do sol no coração do lótus, quando cai na terra, torna-se uma gota de lama. Vede como a pérola se tornou uma porção de lodo. É a situação, ouvintes, da limitação do nosso ser espiritual, que quando está associado com uma mente, quando está associado a um corpo lunar de emoções, está associado a um corpo, então fica totalmente abafada a possibilidade, ouvintes, do ser divino se manifestar, porque nós estamos totalmente identificados com esses corpos. É como se o indivíduo que entrasse no carro, né, ao invés dele se achar um passageiro do carro, ele achasse que é o próprio carro, e depois o carro começa a andar no asfalto, começa a andar na terra, começa a andar na lama, e o indivíduo acha então que o carro é ele mesmo e que a lama é o verdadeiro mundo aonde ele tem que habitar. A nossa situação atualmente é essa, ouvintes. Então nós temos que sair de dentro do carro, e simbolicamente isso, ouvintes,
só é possível quando nós meditamos, que nós libertamos o ser eterno, imortal que está dentro de nós. E vai mais fundo a voz do silêncio. Luta com os teus pensamentos desonestos antes que eles te dominem. Trata-os como eles te querem tratar, porque se o poupas, criarão raízes e crescerão, e repara, esses pensamentos dominar-te-ão até que te matem. Acautela-te, discípulo, não deixes aproximar-se mesmo a sua sombra, porque ela crescerá, aumentará em tamanho e poder, e então essa coisa escura observará o teu ser antes que te apercebas da presença do monstro hediondo e negro. Sendo, ouvintes, a mente o grande campo de batalha, ouvintes, a purificação da mente deve então vir exatamente após a purificação do corpo, a purificação dos pensamentos, aliás, antes das emoções, a simplificação da vida física e emocional. E aí aqui a voz do silêncio nos fala dessa tendência, ouvintes, terrível que a nossa mente tem, que é de ser desonesta, que é de ser mentirosa, né? Muitas pessoas até acreditam que qualquer coisa que seja mental, que seja de estudo, que essa coisa é qualquer coisa, mas não algo espiritual. Muitas pessoas creem que espiritualidade não tem nada a ver com a mente. E, num certo sentido, ouvintes, há realmente o caminho lunar, por exemplo. As energias vêm do mundo espiritual e se inscrevem diretamente no nosso corpo físico. Agora, o caminho solar, ouvintes, o caminho que Krishna ensinou a Arjuna no campo de Kurukshetra, é de perceber a nossa mente e escapar dessa tendência terrível que nós temos de nos auto-enganar, ouvintes. E é por isso que um grande sábio da antiguidade descreveu a sua religião como a seguinte: não enganar a mim mesmo. Esta é a minha religião. Quando o indivíduo consegue, ouvintes, não mais enganar a si mesmo, ele está compreendendo muito claramente o que é realmente a natureza búdica, a natureza do ser interno, que vai levar a pessoa a uma expansão do seu ser. E para terminar, ouvintes, o nosso estudo no dia de hoje, mais algumas palavras de A Voz do Silêncio. Antes que o poder místico te possa fazer um Deus, Lanu, discípulo, deves ter adquirido a faculdade de matar, quando quiseres, a tua forma lunar. A pessoa da matéria e a pessoa do espírito nunca se podem encontrar. Uma delas tem de desaparecer. Não há lugar para ambas. Essa é uma declaração que assusta muitas pessoas, né? Porque o poder místico, ouvintes, que é mencionado aqui, é aquela energia do Espírito Santo que está armazenada lá no nosso chakra básico, né? O poder serpentino ou o fogo místico. Então, esse poder, né, ele pode espiralar e abrir os canais da consciência
para algo superior. Mas para que essa energia, ouvintes, realmente seja capaz de trazer a espiritualidade para a pessoa, não pode, ouvintes, o indivíduo ter ainda impurezas físicas, emocionais e mentais. Por isso que a voz do silêncio diz: é preciso, antes que o poder místico possa te fazer um Deus, porque com a energia criativa tudo é possível, né? Deves ter adquirido a faculdade de matar quando quiseres a tua forma lunar. Ou seja, o indivíduo deve fazer das suas ações no físico, das suas emoções no astral e também nessa relação de emoção e mente, desse kama manas, o indivíduo tem que fazer exatamente o que ele quer. Ele não pode ser vítima dos desejos que vêm de outras pessoas, de imagens que vêm da mídia, de desejos e pensamentos que vêm de fora, de ideologias, de religiões, de filosofias, de nada. O indivíduo deve ser o seu próprio guardião e o seu próprio instrutor, o seu próprio sacerdote, para, ouvintes, usar essa energia para ir para níveis transcendentais, níveis realmente cósmicos que muitos e muitos iniciados do passado atingiram, e eles estão aguardando que nós também cheguemos, ouvintes, a esse ponto. Não é fácil, ninguém nunca disse que era fácil, mas está, ouvintes, ao nosso alcance tentar essa proeza de encontrar com o nosso verdadeiro ser interno. E, ouvintes, uma vez mais, pelo avançado da hora, nós temos que pôr ponto final a mais esse programa Lux Esotérica do dia de hoje, agradecendo muitíssimo a audiência de todos vocês e recomendamos muitíssimo a leitura do livro A Voz do Silêncio. Leiam aí no site da Levir ou na sua versão impressa, leiam e reflitam, ouvintes, profundamente, porque é o seu trabalho intelectual, espiritual sobre esses temas que vai fazê-lo avançar nesse caminho. E vou convidá-los para encerrar esse programa com a nossa última vibração, ouvintes, encerrando de forma espiritual o programa Lux Esotérica de hoje, buscando uma vez mais a conexão com o nosso ser interno. Vamos procurar internalizar e realizar o que diz a palavra iluminada no mantra do ser interno, que diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja, que a luz esotérica, a luz oculta, a voz do silêncio possa, ouvintes, ressoar, brilhar cada vez mais no coração de todos vocês. Terminamos aqui mais um programa, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom repouso, muita reflexão sobre esses temas, ouvintes. Vamos deixá-los com a programação musical da Esotérica FM.
patrocinada pelos associados da Levir. E aqui de Osmar de Carvalho segue o nosso forte, o nosso caloroso, fraternal abraço para toda a nossa audiência. Aguardamos vocês na nossa próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, queridos e queridas ouvintes.